Amém, amém, em nome de Jesus, né? Amém. Vamos lá. Pai querido, Deus poderoso e santo, Deus, aqui estamos, Senhor, na tua santa presença, Senhor. Né? Coloco diante de ti o teu filho Lucas, Pai querido, em nome de Jesus, né? Que é o Senhor que nos sustenta sobrenaturalmente, Senhor, né? Se não fosse o Senhor, a gente já estaria, né? Nós estaríamos destruídos, Pai, com certeza, em nome de Jesus. É só o Senhor mesmo. É só pela tua força, Pai, né? E pela tua cruz que a gente tá de pé, com certeza, Pai. Em nome de Jesus, né? Senão já estaremos tragados, Senhor. E grande foi o teu amor naquela cruz, Pai querido, sabe? Se entregando por pessoas falhas, totalmente falhas, Pai querido, né? Que simplesmente te deixaram no último momento, Pai querido, e, né, tantos... O Senhor teve tanta paciência, Pai querido, né? O Senhor conhece muito bem o ser humano, Senhor. O Senhor conhece muito bem, mas mesmo assim resolveu morrer por ele na cruz. Isso que é extraordinário, mesmo o Senhor conhecendo, Pai querido. Oh, glória a Deus. Muito obrigado, Jesus Cristo. Dai-nos força e graça, fé, Pai querido. Em nome de Jesus. Sabe, nos dá uma injeção de ânimo através, né, uma força do teu Espírito Santo, Senhor. A mesma força que estava no teu filho Jesus, Pai, que fez ele aguentar também até o fim, Senhor. Com certeza ele foi sobrenaturalmente ajudado, com certeza, Pai, em nome de Jesus. Nessa caminhada, nessa jornada, que ela é árdua, ela é difícil, mas o Senhor nos promete, Pai querido, né, estar conosco e estar até o fim. E o Senhor nos promete a vitória, Pai. O Senhor nos promete, Pai amado, que nós vamos conseguir. Em nome de Jesus, e nós vamos conseguir. E juntos nós vamos conseguir, orando uns pelos outros, Pai querido. Amém. Sabe? Amando uns aos outros, dando força uns aos outros, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. Até que o Senhor venha com aquela promessa tremenda, extraordinária, que nós estamos tanto esperando. E o Senhor não vai, sem dúvida nenhuma, o Senhor não vai nos decepcionar de forma nenhuma, Pai querido. Né? E já repreendemos todo o mal, repreendo mesmo, Pai, em nome, na autoridade que o Senhor deu. Está repreendido todo o mal agora. Sabe? Seja demônio, seja anjo caído, seja o próprio Satanás, está repreendido. Arreda, Satanás, arreda. Em nome de Jesus, arreda. Daramá, sarabá. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo o mal. Sai, Pai, que bata em retirada. Por um caminho eles vêm, mas por 7 eles vão fugir, já fugiram. Eles podem vir por um caminho, mas vão fugir por 7, Pai. Diante da tua presença, em nome de Jesus. E o que vai prevalecer em nós é a paz, é a graça, é o descanso do Altíssimo, Pai, que vai prevalecer em nós. Porque nós entramos no teu descanso. Nós estamos nesse descanso, Pai, que o Senhor prometeu. Oh, glória a Deus, aleluia. E o Senhor nos prometeu, Pai, uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz em meio à guerra, uma paz, Pai, sobrenatural. E o Senhor nos prometeu ela. E o Senhor nos prometeu o óleo da alegria, o vinho, o óleo da alegria, Pai querido. E assim a gente sobreviveria, sobrenaturalmente, Pai querido, porque não é pelas nossas forças. Se fosse pelas nossas forças, já teríamos perecido, mas é pelo teu sobrenatural, Pai querido. Eu peço o teu sobrenatural na vida do meu amado irmão Lucas, o sobrenatural do Senhor na vida dele. Amém, Senhor. Assim como quando Daniel caiu por terra, sem forças, o anjo tocou. E ele recobrou as forças e ele levantou. Amém. E é assim, a nossa caminhada é assim, Pai. O anjo, ele toca e a gente levanta. Amém. Assim como Daniel perdeu as forças. Amém. Mas o anjo tocou e ele recobrou as suas forças e levantou. Amém. Algo sobrenatural, Pai querido. Que é o que o Senhor faz com cada um de nós. Amém. Sem dúvida nenhuma. E eu peço pro irmão Lucas, Pai, que o anjo, este mesmo anjo, esse poder toque nele e ele consiga ficar de pé até o fim e ele vai vencer. Ele vai vencer. Em nome de Jesus, porque a vitória já é dele. Já foi conquistada, né? Toda a dívida já foi cravada, a vitória já foi conquistada. Ela já está averbada, já está assinada no tribunal do Altíssimo. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. E assim eu te louvo e te agradeço. Dá forças ao irmão Lucas para nos dar uma aula, Pai. Seja com ele, inspira ele, né? Ele veja o Espírito Santo falando através da boca dele. E não seja ele falando, seja o Espírito Santo.
e tudo que o Senhor deu para ele, Pai querido, para ele nos dar aqui hoje, para que ele, Pai querido, trabalhe na tua obra abundantemente. E o Senhor vai sustentar ele até o fim, porque o Senhor é fiel, ele está trabalhando, ele está fazendo a tua obra, ele está trabalhando para o Senhor, Pai querido. Glória a Deus, aleluia. Ele está cuidando das tuas coisas, o Senhor está cuidando das coisas dele, de tudo. Todas as áreas da vida dele. Amém. Financeira, espiritual, profissional, sentimental, emocional, espiritual, tudo, Pai querido. O Senhor está sustentando de uma maneira extraordinária. Glória a Deus. E ele vai ver esses milagres, ele vai contemplar. Porque ele já está contemplando. Ele vai contemplar mais ainda. No nome santo do Senhor Jesus, Pai querido. Assim eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Irmão Lucas, vou te falar o que está acontecendo com você, uma coisa comigo, ó. É em casa, na rua, dentro da igreja, não onde que vai, meu irmão. Tá passando a mesma coisa. Tenha fé, meu filho. Tenha fé, tenha pensamento positivo no Senhor. A mesma coisa que você está passando, eu estou passando. Só que a gente não pode reclamar, né? É orar. A oração é jejum. É porque o Senhor está esculpindo nós mesmo. Está tirando todas as... Está desagarrando de tudo da terra. Amém? De tudo. De tudo. Amém. Ontem eu estava vendo na televisão um leilão de um diamante lá e os caras pagando 220 milhões de dólares. E aí, para mim, tanto faz. E lá para mim não é nada. Aí o senhor louva a gente, né? Porque eu falei pro senhor, eu falei assim, qual que é o sentido de pagar tanto dinheiro, tanta riqueza terrena nisso, sendo que isso aí a gente não vai levar lá para o Altíssimo? Pois Amém? é. Amém. Vamos então, irmãos. Aqui vamos falar hoje sobre o mundo pós-diluviano, né? A gente viu o mundo antes do dilúvio e pós-diluviano. Só que eu tive um erro aqui, eu acho que eu coloquei um texto no capítulo errado, mas não tem problema não, depois a gente corrige isso aqui. Eu coloquei o título no 10.4, mas quando chegar lá eu explico. Vamos lá então. Mundo pós-diluviano. Neste capítulo será apresentado um quadro geral de como era o mundo pós-diluviano na época de Enoque. Então, Enoque, né? Ele viveu antes do dilúvio, né? E então teve um mundo antes e um depois, que foi reconfigurado, tá? Então nós vamos ver a passagem, o que foi que mudou na natureza, tá? Então eu vou corrigindo alguns erros aqui, porque aqui é a época de Enoque, mas na verdade é após, né? Porque Enoque não viveu no dilúvio, né? Depois de Enoque, né? Então tem alguns errinhos aí, depois eu vou corrigindo. Também faremos um breve relato sobre o dilúvio de Noé. Apresentaremos quais foram as consequências do dilúvio sobre o mundo e como ele se tornou o que temos hoje. Apresentaremos a reconfiguração do mundo material e espiritual e de onde vieram os deuses pagãos, né? Mostraremos a nova queda, depois do dilúvio, fósseis e o registro de um mundo antigo. É como apresentar um relato do dilúvio de Noé, as razões pelo qual ele aconteceu, mostrar como o mundo ficou após o dilúvio, de onde vieram os deuses dos povos, e como os registros fósseis, uma outra palavra, da teoria, fora da teoria da evolução, né, não é for, que é fora da teoria da evolução, são colocados de lado. Os fósseis que não batem com a teoria da evolução, eles não consideram, né, eles escondem. Descrever uma configuração do mundo antes e depois do dilúvio não é uma tarefa fácil, contudo, vários achados arqueológicos e a própria Bíblia podem nos ajudar a ter uma ideia de como era o nosso planeta nessas épocas antigas, dividida pela catástrofe do dilúvio. Então, nós vamos ver algumas coisas aqui, né? Vemos pelas ruínas de construções e megalíticos antigos como deveria ser a superfície da Terra na época antes do dilúvio. Vemos como a cultura nefilínica se espalhou pelo planeta a ponto de hoje várias culturas separadas em diferentes continentes apresentam vestidos de um mundo unificado. Então, ainda a gente consegue ver, né, esses vestígios aí. Eu não coloquei muita figura aqui, mas tem na internet muitas figuras sobre árvores petrificadas, né, e coisas que existiam na antiguidade, tá? Seres gigantes petrificados, certo?
Então, vocês podem procurar árvores de silício, né? Eu acho que é melhor se colocar aqui, árvores de silício, você vai ver algumas imagens bem interessantes sobre seres, né, e árvores gigantescas, tá? Então, aqui, ó, em animais petrificados, né, gigantescos animais petrificados, aí, ó, tem até, ó, uns com cara de serpente, rosto de vários animais aí. Sansão dormindo. Hã? Sansão dormindo no Peru. Tá. A minha filha está querendo que eu mostre uma figura em particular, mas eu não sei achar aqui, não. Então, irmãos, o que dá para perceber é que esses seres foram petrificados por alguma ação poderosa de Deus a respeito do dilúvio, ou talvez em uma outra situação também, né? Vamos lá. Na verdade, não sabemos todas as influências que os anjos caídos tiveram sobre a Terra. E a cada dia a gente está descobrindo, né? A cada dia a gente está descobrindo novas... tá. Sansão dormindo. A minha filha quer que mostre aqui deixa eu ver lá. Sansão... Boa noite, irmãos. Graça e paz. dormindo. Boa noite. Boa noite, paz. No Google não dá, filha, não dá não. Não dá não, é só no Pinto Interesse, Sansão dormido. Dormido? Aí, ó. agora foi. Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aí essa figura dessa montanha, ó, essa montanha é um ser gigante petrificado, ó. Vocês têm ideia do tamanho deles aí, ó. Certo? A minha filha gosta muito dessa imagem porque ela é quase indubitável, né? Não tem como você duvidar de uma coisa dessa. Olha o tamanho desse ser que está aqui deitado no Peru, né? Certo? Essas fotos aqui são bem interessantes. Depois eu vou baixar até elas para colocar na próxima versão. Tá bom? Então, na verdade, não sabemos todas as influências que os anjos caídos tiveram sobre a Terra. Cada dia vemos aparecer mais e mais vestígios dessa influência na cultura dos povos e na criação de Deus, incluindo a hibridização de animais e várias espécies. A tecnologia de modificação genética já era conhecida dos anjos caídos desde antes dos homens habitarem a Terra. Tá? Essa obsessão dos anjos caídos em alterar a criação de Deus a fim de destruir o seu testemunho e gerar seres, aqui está errado também, seres manipulados por sua maldade. Tá? Então, essa questão genética que você acha que é da agora, ela já aparece, né? Quando os seres... Não está aparecendo o texto aqui, irmão Lucas, está na imagem. Tá, desculpa. Ainda estava na imagem. Então, deixa eu voltar aqui. Então, a cada dia vemos aparecer mais vestígios dessa influência dos povos na criação de Deus, incluindo a hibridização de animais e várias espécies. Então, o dilúvio, ele foi uma ira de Deus por causa dessa situação aqui. Não foi porque os homens bonzinhos casaram com as mulheres perversas lá, não, né? Que o pessoal da teologia secular, teologia das igrejas seculares, né, essas igrejas, eles acreditam que foi os filhos de Caim que juntaram com as filhas de Sete lá. E aí geraram, não, isso não daria condição de Deus destruir toda uma terra, fazer tudo isso aí. Não. O problema é que foi mesmo essa hibridização de animais e seres, né? De várias espécies que houve, tá bom? A tecnologia genética já era conhecida dos anjos, hoje nós estamos vendo ela aparecendo aí de uma forma muito sutil, tá? O que antigamente era feito no laboratório com uma tecnologia muito específica, hoje você consegue, né, ingerindo um alimento, ingerindo uma dose de alguma coisa aí, né? Então, essa influência, ela foi recebida de alguma forma, né? A gente consegue ver isso. Porque os homens aceleraram o progresso científico absurdamente, né? Nesses últimos tempos. Então, esse progresso aí, ele deve ter algum subsídio
maligno, né? Para os homens estarem tão direcionados, né, nesses últimos tempos a essa situação que nós estamos vendo hoje aí. Então, vamos fazer um relato aqui do dilúvio de Noé, do capítulo 7, só para a gente tirar algumas situações interessantes aqui, tá? Uma curiosidade que devemos observar foi que o dilúvio não matou nenhum animal aquático, somente os terrestres, tá? Desta forma, seres híbridos que viviam nas águas sobreviveram e, por essa razão, encontra-se, né? Encontro com esses seres, como sereias e tritões, são relatados até o dia de hoje. Então, a minha filha, ela às vezes, ela descobre aí alguns vídeos e ela manda para mim sobre esses seres que o cara tá pescando lá e, de repente, ele descobre uma sereia. Ele botou a câmera no tubarão. No tubarão. Isso, um tubarão. Tava filmando o tubarão e aparece uma sereia. Ela mandou para mim, mas eu não sei onde está aqui. Onde que tá, filha, que você mandou para mim? Sobe. Aqui, como seria os planetas? Não, é mais para baixo. Mais para baixo. Gisborne. Não. Foi no Telegram, você tá onde? No WhatsApp? Foi no Telegram. Mas aí então no não ia Telegram achar não. nunca mesmo. Peraí, eu vou mostrar uma sereia para vocês aqui, para vocês entenderem que a coisa ainda existe. Então, esses seres aquáticos, eles não foram destruídos, tá? Então, aí... Sim. Mas aqui não dá para me mostrar, filho. Tenta pegar por aqui. Não, tá vendo aí? Esse negócio agora, ele tá chato pra caramba. Ó. Não tem como você mandar para você mesmo no WhatsApp? Não tem. Não? Peraí. Vamos ver. Aqui tem que baixar. Depois... Olha, tem que baixar. Vamos baixar aqui. Vamos ver se baixa. Então, aqui, ó. Você não quer que eu mande para você no WhatsApp? Manda no WhatsApp, É melhor. De qualquer forma, vai. Bom, vamos continuar aqui. Ela tem uma sereia aqui para mostrar para nós, tá bom? Então, os animais que viviam nas águas sobreviveram, tá? São os sereias, tritões, que são relatados até o dia de hoje. Então, ainda esse juízo sobre as águas, ele vai acontecer, porque agora o mar vai secar, né? E no novo céu, na nova terra, não vai ter mais o mar, tá bom? Então, vamos lá. Gênesis 7, de 1 a 24. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que tu és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, né? Macho e fêmea. Mas dos animais não limpos, 2, um macho e uma fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados... a questão aqui do anjo aqui, peraí. Os seres aquáticos, né, mencionado lá em Apocalipse 16:5, tá? Depois vocês vejam lá, ó, viu o anjo das águas que dizia: justo és tu, Senhor, que eras, que era e que há de ser, porque julgaste todas as coisas, tá? Então, é interessante que lá em Apocalipse 16:5, o Senhor recebe o louvor do anjo das águas. Bom, então, continuando aqui. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face da terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca com ele e seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio.
no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, ao 17 dia do mês, tá? O mês segundo para o judeu, né? Abril, tá bom? Mais ou menos março, abril, que começou o dilúvio, tá? No dia 17 do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, tá? Então vem águas de cima e águas de baixo. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. No mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ele, todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. Então ele fez esse ajuntamento aí de todos esses animais. E de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. Os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Então, tem cientistas que falam que o dilúvio não foi global e que não havia águas para cobrir toda a terra. E não é verdade, porque foi descoberto que as águas que estão debaixo da terra são em maior volume do que as águas que estão acima, tá? Na atmosfera. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto a ave como o gado de férias e todo réptil que se arrasta em toda a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego e espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a terra, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves do céu, e foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Tá? Então, a despeito desses cientistas que ficam negando que o dilúvio aconteceu globalmente, né? Nós temos essa descrição aqui, e nós temos a comprovação de várias culturas relatando esse dilúvio. Eu imagino que o dilúvio ele foi confundido historicamente com outras eras glaciais, então é por isso que há relatos que parecem às vezes duvidosos, mas que realmente houve, e que as águas eram suficientes para cobrir toda a terra, isso é verdade, porque já foi descoberto, tá? Agora vamos para Gênesis 8, 1, 22. E lembrou-se Noé de todos os seres viventes, e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes, de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas do céu e as chuvas do céu se deteve, tá vendo? Eram águas vindo de cima e de baixo. E as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º dia, no dia 17 do mês, sobre os montes Ararat. E foram as águas indo minguando até o 10º mês, no 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram o cume dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu, indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Depois disso, soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra. Ele estendeu a sua mão e tomou, recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, né, que dá 21 dias, né, e enviou fora a pomba, mas não a tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, passou um ano, né, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, espera só um pouquinho, irmão. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca.
Então falou Deus a Noé, dizendo, sai da arca, tu com tua mulher, teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contido de toda a carne, de ave, gado, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e os seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu um holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra, por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz, enquanto durar a terra durar, sementeira e cega, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, não cessarão. Então, com esse versículo aqui, você consegue ver que a inclinação da terra mudou, né? Porque agora, além de ter nuvem, tinha frio e calor, verão e inverno, que antes era só um vapor, tá? Pode falar, irmão Geraldo. Eu só tirar uma dúvida minha. Desde quando o Noé entrou na arca, hein? Quando o Noé entrou na arca, até que ele saiu da arca, demorou 1 ano? 1 ano. Porque, igual você falou, que ele entrou no segundo mês. Depois de 1 ano, no segundo mês, ele saiu da arca. Literalmente 1 ano. Isso. Ele entrou no dia 10 do segundo mês, aí ele saiu no dia 27 do segundo mês do outro ano. Então demorou mais de ano. 1 ano e 17 dias. Isso. Deixa eu ver aqui, passados 7 dias. Ficaram praticamente 1 ano dentro da arca, né? Isso. Exatamente. Não, porque a Bíblia fala no dia do Senhor, né? Se esconda por um tempo, 1 ano também. O julgamento de Deus, a ira de Deus vai durar por um dia, 1 ano. Bate que o Noé ficou 1 ano, literalmente. Interessante. Então, eu fiz uma escala aqui de dias, aí eu fui contando. Teve os 7 primeiros dias, depois teve 40 dias de chuva, 150 dias para secar, mais 40 dias de espera, mais 3 vezes de 7 dias, que foi depois dos 40 dias de espera. Aí deu que ele mandou a pomba, aí tem mais 3 sets, né? Depois que ele abriu tem mais 3 sets. Deixa eu só marcar aqui, porque depois isso é importante para a gente contar depois. Deixa eu só marcar aqui, para não esquecer esse detalhe aí. 7 mais 7. Aí, eu andei somando aqui, eu não me lembro tudo, mas tem 7 dias 40, 110, 74, 40, mais 7. Depois eu faço uma conta melhor, porque eu não consegui somar tudo, tá? Para ver desde o primeiro dia até o último. Mas foi praticamente 1 ano mesmo, tá bom? Então, nesse último versículo, acima, veja a inclinação da Terra gerando as 4 estações do ano, diferentemente do que havia antes, onde parece ter havido apenas 2 estações. Então, tinha uma época que era um vapor, e agora passa a ter chuva, frio, calor, verão e inverno, tá? Depois do dilúvio, com a camada atmosférica modificada, tornou-se mais fácil de ser penetrado pela radiação cósmica. Então, toda a camada atmosférica acima de nós ficou totalmente mudada. Esse céu que nós vemos hoje não é o mesmo céu que Noé via antes do dilúvio, né? Que Enoque via, que Adão via, tá? Porque as camadas atmosféricas mudaram muito. Portanto, a radiação vinda do espaço ficou mais intensa, já não havia mais a camada de água líquida sobre a expansão, havia uma camada de água líquida, tá? No hebraico, dá para você perceber que pode até ter tido uma camada sólida também. Por essa razão, a idade de vida dos seres vivos passou a diminuir cada vez mais, inclusive o homem, como se vê no gráfico da figura abaixo, né? Nós vamos mostrar agora. Com o campo magnético da Terra reduzido e o oxigênio mais escasso e a pressão atmosférica menor,
a Terra passou a produzir seres menores e com menos tempo de vida. Então, antigamente, a Terra funcionava como uma câmara hiperbárica. Se você sofria um corte, logo cicatrizava, porque a pressão atmosférica era maior, né? Além do campo magnético, né? E o oxigênio era mais abundante, tá? A radiação produziu as mutações que deram origem às diversas raças dos animais que temos hoje. Então, não é preciso Noé ter pego todas as raças de animais, mas um de cada espécie, né? Que depois as raças, né, geneticamente se proliferaram por causa dessas mutações, tá? Então, aqui nós temos um gráfico mostrando que o tempo realmente durou 120 anos, desde a época do anúncio do dilúvio até quando ele chegou, né? E também a idade dos homens, né, foi decaindo, ó. Decaindo para 120. Então, José, por exemplo, viveu 110, tá? Então, esse gráfico também eu coloquei aqui para ilustrar que essa palavra ela está cumprida completamente. Tem dois cumprimentos, o tempo até o dilúvio, desde o dia que foi anunciado, e a idade dos homens, ok? Esse texto ficou um pouco diferente, mas eu vou consertar ele depois, e eu ajudo. Era para colocar um mundo depois e um mundo antes, né, do dilúvio, tá? O mundo depois do dilúvio de Noé, na época de Enoque, né? Então, é um mundo antes e um mundo depois, tá? Eu devia ter colocado o mundo na época de Enoque e depois do dilúvio, tá? Nesse mundo antigo, o ambiente do nosso planeta era outro, bem diferente do que temos agora. A atmosfera da Terra ainda não tinha sido mudada pelo dilúvio, pela possível perda das camadas de água líquida e até sólida na atmosfera. Então, quando você olha no hebraico, dá a impressão de que havia uma camada sólida, sabe? Que o nosso planeta Terra estava totalmente protegido, né? Ele era como uma câmara hiperbárica mesmo, ok? Mas depois se romperam, né? Porque eles falam que romperam as janelas do céu e tal. E aí eles falam também, né? Que o firmamento era como bronze, né? Então significa isso, dá uma ideia de que poderia ter uma camada sólida também acima da atmosfera que não tem mais. As espécies dos animais ainda não tinham uma variedade que se tem hoje, pois elas se diversificaram pelo efeito radioativo da atmosfera sobre o DNA após o dilúvio. Então, o pastor Célio, que eu tirei dele, está citado no livro dele lá, eu estou citando ele, aqui, né? Ele faz essa afirmação aqui. E o clima era bem diferente, pois a Terra ainda era regada por um vapor, né? Antes, né, do dilúvio. Ao que parece, a atmosfera antediluviana apresentava os 3 estados da água acima da superfície da Terra. Então, pode ser que a atmosfera era feita de gás, líquido e sólido. Além do que o campo magnético da Terra era mais intenso, fazendo com que todas as criaturas crescessem a uma estatura maior que a atual. Aqui eu coloquei uma referência, porque tem um vídeo na internet, no YouTube, que há muito tempo atrás eu vi um cara que colocou um campo magnético ao redor de um aquário. Aí ele colocou um aquário com o mesmo tipo de peixe, a mesma alimentação, num ele colocou com campo magnético, outro sem campo magnético, e ele filmou e ele mostrou que os animais cresciam muito grande. Só que nunca mais eu localizei esse vídeo, tá? Se alguém localizar ele na internet, manda para mim. Eu vou ter que reunir novamente esses materiais aqui, como essa sugestão que minha filha deu aí, dessa montanha aí que eu mostrei, né? Do cara dormindo, lá o gigante dormindo, para ilustrar mais essas coisas, tá? Porque a tendência é isso é desaparecer, viu? Porque agora, como tudo é na internet, pode falar, pastor Jones. Pois é, irmão Lucas, eu também estou procurando até hoje esse vídeo, eu acho que é o mesmo que eu estou pensando também. Nunca mais encontrei. O título que era, quando eu vi, era A Ciência Comprova os Gigantes da Bíblia, né? Uhum. E ele fala muita coisa, ele põe e aparece esse experimento aí, né? O cara, ele reproduziu toda a atmosfera que era antes do dilúvio. Ele reproduziu naquele aquário e acho que era uma piranha, se eu não me engano, né? Era. E ela cresceu até 1 metro
né? 1 metro. E esse vídeo é muito interessante, é muito bom esse vídeo. Ele faz, olha, engraçado que ele faz referência a uma mini era do gelo, depois do dilúvio. Que teria acontecido, sabe? Por causa de, né? Talvez, assim, erupção vulcânica que pode ter acontecido e pode ter resfriado a Terra, sabe? É interessante. Até lembrei de uma coisa. A irmã Liz tinha colocado uma vez sobre aquela cidade subterrânea na Turquia, lembra? Enorme, era uma cidade, né? Sim. Aí, lá ele diz que talvez, depois do dilúvio, eles tivessem feito esta cidade subterrânea para se proteger dessa mini era do gelo que se formou. Certo. Pois é, então, irmãos, é assim, hoje em dia nós estamos num perigo terrível, porque todas as coisas estão colocadas no computador. Algumas pessoas estão indo aí destruir museus, destruir patrimônios, né? Porque é da filosofia deles mudar a história e reescrever a história. Então, a gente vai ficar sem provas, né? Espero que não, peço a Deus que não, né? Que Deus pare toda essa maluquice das coisas passadas, né? Porque na internet, se fizer um reset, apagar tudo, pronto. Quem não tiver cópia não vai poder provar nada. E os museus sendo destruídos, não é? Como destruíram já. Destruíram o museu aqui no Brasil, né? O museu lá do Imperial, né? Estão destruindo aí. Então, eles querem fazer a história a qualquer custo, mas isso tudo é inspiração maligna, tá? O ambiente espiritual ainda não tinha sido poluído com a presença dos maus espíritos, filhos dos gigantes que morreram e não puderam nem ir para onde moram os anjos e nem ir para onde vão os humanos mortos. Então, aí, olha só, a primeira consequência espiritual do dilúvio é que o mundo espiritual, né, o mundo material, o mundo físico, deixou de ser poluído, né, com a presença desses nefilins, né, desses espíritos, mas o mundo espiritual passou a ser poluído, né? Então, esses filhos dos gigantes que morreram, né, passaram a ser esses espíritos que vagam pela terra, né? E que hoje é invocado nesses centros de Umbanda, de Candomblé, essas coisas. Embora o Senhor também, eu acredito que o Senhor aprisionou, né, aqueles 200 milhões que aparecem em Apocalipse, que só vai ser solto, né? Lá em Apocalipse. Agora, a época que o Senhor aprisionou talvez tenha sido no dia da sua morte, né? Porque esses espíritos dos filhos dos gigantes que morreram eles não puderam ir para onde moram os anjos, né? E nem podem ir para onde vão os mortos humanos, né? Eles ficaram vagando. Então, talvez aí por isso o Senhor os prendeu lá no abismo, tá? Mas a época que o Senhor os prendeu no abismo para que no Apocalipse eles venham soltar, eu não sei. Pode ser que no momento da cruz, né? Da morte de Jesus. Portanto, deves abandonar o sublime... Aqui eu vou fazer a citação, né? Veja o que diz escrito no livro de Enoque, capítulo 15, né? Sobre essa questão dos espíritos, tá? Que eram os filhos dos gigantes que desencarnaram. Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Destaste-vos com mulheres, vós corrompeste com as filhas dos homens, tomaste para ti esposas, agiste igual aos teus filhos na terra, e geraste uma ímpia descendência. Vós eres espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminaste com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçaste o sangue dos homens e fizestes como aqueles que são de carne e sangue. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, eu concedi a essas mulheres que com eles habitaram, e que com eles geraram um filho, que nada lhes falte sobre a terra. Mas desde o princípio foste feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. Então, isso é a condição dos anjos. Deus está comparando com a condição dos homens, tá? Portanto, eu não fiz esposa para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora os gigantes que têm nascido de espírito e de carne, serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Tá vendo? Essa foi a sentença que aconteceu com... Porque aqui, ó, misturou espírito com carne, ó. Tá vendo? Maus espíritos procederão de sua carne,
porque eles foram criados de cima, dos santos sentinelas foi o seu princípio, e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos na terra, tá vendo? Os espíritos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Tá? Eles causarão lamentação, nenhuma comida eles comerão, e eles terão sede, eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição, que é o Apocalipse 9, tá? Então, por isso que as pessoas oferecem comida, né? Para esses seres espirituais aí, nesses rituais de Umbanda, Candomblé, eles oferecem comida porque eles têm fome e sede, né? Porque eles sentem aquela abstinência, né? Do tempo que eles eram carne. Depois do dilúvio, a radiação sobre a superfície da Terra ficou mais intensa e isso fez diminuir o tempo de vida de seres vivos, animais e vegetais. Bom, acho que eu repeti aqui. O campo magnético foi reduzido, o oxigênio e a pressão atmosférica também diminuiu. Isso fez a Terra produzir seres vivos em menor estatura e com menos tempo de vida. Seres enormes como o Leviatã e o Behemoth e Raab, que ainda podia ser visto nadando sobre a superfície das águas, passaram a habitar as profundezas abissais dos mares, buscando as condições de pressão idênticas àquelas que estavam acostumados. Então, enquanto o Leviatã, o Behemoth e a Raab, que eram os 3 seres gigantes do mar, eles ainda apareciam na superfície, depois que a pressão atmosférica diminuiu, eles foram procurar as profundezas, né? Porque eles estavam acostumados com mais alta pressão, tá? Por isso que eles não são mais vistos. Eu acredito que o Leviatã ainda existe ainda, tá? Ainda vai aparecer. Todo o ambiente espiritual mudou desde a época de Enoque, passando pelo dilúvio até chegar nas configurações que temos no nosso mundo hoje. Todo esse ambiente precisaria ser considerado para entendermos o mundo na época de Enoque. Então, se a gente não considerar essa questão da mudança, a gente não entende o que aconteceu na época de Enoque. Então, vamos ver aqui como foi que os Néfilins, ou os deuses, se configuraram na Terra, né? Em várias culturas de povos pagãos, vemos a menção de deuses e não de um único Deus e criador de todas as coisas. Se é certo que uma cultura não inventa seus mitos a partir do nada, mas qualquer mito é uma adaptação psíquica de uma percepção da realidade, ou parte dela, podemos nos perguntar, de onde vieram os deuses, né? Porque em várias culturas vemos a menção de Deus e não de um único Deus. Então agora vamos ter a resposta, tá? Somente na cultura judaica ou cristã, né, primeiro dos judeus, né, alguns poucos povos, talvez, mas o restante, eles adoram vários deuses, e é por causa desses anjos caídos. Em suas narrativas, os povos pagãos, como nos tabletes de argila babilônico, os humanos são descritos como meros selvagens, escravos dos deuses, criados apenas para servir. Nessas narrativas, apenas os reis são filhos dos deuses criados à sua imagem. Então, essa questão de que todo rei era descendente de um deus, né, isso perdura até hoje, tá? A questão da família real ter direito de governar vem dessa época aí. Então, o faraó era descendente de Deus, de um deus, né? De um deus pagão. Na Grécia também, na Babilônia, todos eles eram descendentes dos deuses, tá? Então, qual é a origem dessa ideia? Como diria o filósofo Eric Weigel, para remontar uma história, às vezes, o que precisamos fazer para começar é rastrear uma ideia desde sua origem. Então, vamos ver essa ideia desde a origem, tá? Os homens, nas culturas fora da cultura cristã e da cultura judaica, eles foram criados como para serem escravos, né? Então, veja que os anjos caídos já colocam o homem na condição depois do pecado, para justificar a escravidão, tá? Uma das pistas que nos é dada desde a origem do homem, depois do pecado de Adão, é o surgimento de tecnologias em meio a uma cultura mundana recém-criada após a expulsão do Éden. Então, aparece aqueles filhos de Caim com tecnologias, né?
sobre o cobre, sobre os metais, né? Vários filhos de Caim, cada um tinha um ofício ligado a uma tecnologia, tá? E pelo que dá para ver, gente, a coisa era muito maior do que a gente imagina e vê nesses filmes aí, onde parece um mundo bem estúpido, né? Bem bárbaro, não? Parece que haviam construções e coisas muito, muito grandiosas nessa época. Sabemos que um conhecimento pode nascer da intuição e da tentativa do homem dominar a arte. A própria Bíblia relata alguns processos intuitivos de origem maligna, ou pelo contato com instrutores perversos. Mas até a inspiração chegar na mente e elaborar um processo tecnológico, há muitas etapas e demora algum tempo. Porém, vemos que rapidamente os descendentes de Caim começaram a obter sucesso no desenvolvimento de sua cultura pagã. Então, como é que eles cresceram tão rapidamente? Deve ter recebido ajuda, tá? Embora alguns teólogos não queiram admitir, o contato de Caim com os anjos caídos, né? Mas o historiador judeu romano Flávio José menciona esse fato. Por outro lado, sabemos pelas escrituras que os anjos celestiais se rebelaram contra o Criador, seguindo após um anjo enganador chamado Satanás, né? Mas raramente relacionamos a prole desses anjos caídos aos deuses dos povos pagãos. Então, a gente precisa fazer essa relação, tá? Dos anjos caídos com os deuses pagãos. Apesar das escrituras já fazer menção desses deuses como espíritos de engano. Para os povos pagãos, a origem da natureza é delegada a uma guerra de forças antagônicas e a um conflito entre deuses decidindo como esse mundo devia ser. Então, se você olhar a cultura grega, eles vão colocar que deuses estavam guerreando para que o mundo existisse, tá? E não que Deus, o único Deus, criou os céus e a terra. Então, o que isso dá para entender? Que eles contam a história depois da queda deles, né? Na história da humanidade, vemos o aparecimento de deuses dos povos. Tudo que era superior aos humanos em força e poder da natureza era chamado de deuses, tá? Esse era o critério que eles usavam para chamar tudo de deuses. Na verdade, pode-se definir deuses como sendo substâncias originais que deram origem a outros deuses, que, por sua vez, são uma classe de seres superiores aos humanos e agentes de funções dos fenômenos da natureza. Então, na cultura dos povos, eles falam que deuses geraram outros deuses. Tá? Deixa eu só marcar isso aqui, que tem um pedaço aqui na frase. Que está bem ruim essa frase aqui, né? Deixa eu corrigir logo aqui. Tem duas palavras, eu queria fazer mais. E os deuses, eles são cheios, eles são todos egoístas, cheios de falhas, né? Exatamente. Como sendo, tira o som aqui, como sendo substâncias originais que deram origem a outros deuses, né? Aqui tem como sendo, né? Ou são, né? Ou como sendo ou são, né? Um dos dois. Não dá para colocar os dois. Acho que eu ia fazer a frase de um jeito e acabei esquecendo de corrigir. Bom, então, para esses povos pagãos, né, houve deuses que geraram outros deuses, né? E alguns adquiriram a função sobre alguns fenômenos da natureza, tá? Então, eu imagino que isso seja a consequência da queda, tá? Esse relato dessa forma. Para entender a história antiga da humanidade, é preciso entender que a história da humanidade é análoga à história de um homem. Por essa razão, assim como a criança, a raça humana na antiguidade não sabia abstrair. Tudo era concreto e palpável, ainda que por analogia, por isso ela desenhava e esculpia o que via, ainda que a qualidade da sua arte fosse como a de uma criança. Então, quando a gente vê essas coisas antigas, a gente tem que olhar que realmente eles estavam tentando retratar a realidade, não era como esses artistas modernos que fazem abstrações, tá? Essa questão de abstração só veio depois. Da mesma forma que a abstração só aparece após uma certa idade de formação mental no jovem, a abstração na raça humana só apareceu também depois na escala histórica. O maior engano da ciência moderna foi acreditar que, transformando as forças da natureza em leis impessoais, eliminaria com isso a existência dos seus agentes, isto é, os deuses. Então, quando apareceu a ciência, toda a descrição
que era feita na teogonia grega pelos deuses, né, do que os deuses eram capazes de fazer para manter a natureza funcionando, passou a se chamar leis. Mas mesmo havendo as leis, tem que haver os agentes que executam essas leis, tá? E a ciência não leva em conta isso, não. Em contrapartida a isso, ela busca atualmente contactar os extraterrestres, seres extraterrestres, para dar suporte ao fato de que pode existir um ambiente de domínio da natureza superior ao humano, de tal forma que possa direcionar o progresso científico. Então, eles estão procurando assim, não, tudo bem, pode ser que existam seres superiores que têm domínio superior a nós. Então, a gente vai procurar esses extraterrestres. Como eles tiraram os deuses da antiguidade, eles acabam retornando de uma outra forma, tá? Ou seja, a ciência moderna mata os antigos deuses, reinventa, de forma a manter o seu domínio de maneira funcional, escapando assim da preocupação de sua extinção ontológica, que a sua extinção ontológica traria caso os deuses realmente existissem. Então, aqui é uma jogada que a ciência faz, né? Que ela destrói os deuses antigos, cria leis para explicar a natureza e depois reinventa esses deuses na forma de seres de outro planeta, tá? Então, por quê? Ontologia é a ciência que estuda os seres. Se de repente esses seres realmente existissem, né? A ciência ficaria envergonhada. Então, para que isso não aconteça, ela já tratou de reinventar esses deuses como extraterrestres. O que acontecia antes era que a filosofia grega confundia as leis da natureza com seus agentes ministradores. Deixa eu só terminar esse parágrafo, pastor. Pois acreditava que tudo eram deuses, era um panteísmo, e não simplesmente criação. O animismo e o panteísmo colocavam deuses no lugar das leis da natureza. Então, isso era o que acontecia. Pode falar. Não, e hoje também tem essa questão aí dos super-heróis também, né? Sim. Quantos, né? Quantos aí no cinema e etc, né? Que seria a volta desses deuses também de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Né? O problema, a história está tão camuflada, que você não consegue nem explicar para uma pessoa normal qual é a verdadeira realidade. Eu tenho a maior dificuldade de explicar a realidade para as pessoas, porque elas se alimentaram de tanto bagulho na cabeça, que se você for falar para eles que os deuses são os super-heróis, que as pessoas estão adorando deuses, eles vão... Eles vão acabar ficando achando que você está biruta, está misturando as coisas, né? Então, você que conhece a história e conhece as ideias, passa por biruta. E as pessoas que estão engolindo essas coisas aí, sem nenhum pensamento crítico, né? É que são certos. Tá bom? Então, é isso aí. O mundo hoje é uma confusão generalizada exatamente para camuflar o maligno. Tudo é feito para camuflar o maligno. Tá? Vamos lá. Depois do dilúvio, o retorno dos Anunnakis dos céus ou do centro da Terra. Então, algumas culturas colocam, né, que alguns anjos fugiram para o centro da Terra, outros fugiram para as águas, né? E aí eu não sei exatamente dizer isso, porque todos os anjos, todos os seres rebeldes na época do dilúvio foram aprisionados, né? Uriel fala para Eren que foram, né? Agora, como que eles aparecem depois lá na época do povo de Israel, né? Então, houve uma reintrodução de 7 nações, né, de raças, com hibridização e mistura de Nefilins, tá? Que são aquelas 7 nações lá que está no livro de Números. Ok? Então, eles retornam, tá? Então, vamos lá. Anunnaki é um termo usado pela cultura suméria, babilônica, né? E Suméria, que são aqueles que vieram do céu. Agora vamos apresentar o retorno dos Anunnaki dos céus e o retorno do Nefilim do centro da terra, de onde se refugiaram. Depois do dilúvio, alguns seres caídos, cujas habilidades lhe possibilitaram a fuga, se refugiaram em algum planeta do sistema solar. É possível, tá? Não tenho certeza disso. Possivelmente a Lua ou Marte,
para o posterior retorno. Outros se refugiaram no interior da terra, nas profundezas dos mares, tá? Então, aqui, ó, já no livro aqui, eu estou colocando aqui o livro de Deuteronômio, o livro de Josué, já eles retornam aqui, ó. Os Emins dantes habitaram a terra, um povo grande, numeroso e alto, como os gigantes, né? Então, ó, como os gigantes. Esse aqui é como os Néfilins, né, na tradução. Também estes foram considerados Néfilins, os gigantes, como os Anaquins, tá? Então, os Emins, os Néfilins e os Anaquins são 3 raças diferentes. E os Moabitas os chamavam Emins, Deuteronômio 2, 10, 11. Naquele tempo veio Josué e extirpou os Anaquins nas montanhas de Hebron, né? Então, era lá onde eles tinham descido, né, o Monte Hebron, né? De Derbi e de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com suas cidades. Nenhum dos Anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Josué 11, 21, 22. A palavra Anaquins é uma forma de expressão derivada do sumério e acadiano Anunnakis, os quais são anjos caídos que estiveram na terra e são relatados no livro de Enoque. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os Anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse. Josué 14, 12. Tá? Então, aqui ele menciona a presença dos Anaquins. E aqui eu acho que é Caleb que está pedindo para Josué para expulsar ali, né? E ele herdar a terra. E antes o nome de Hebron era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Anaquins. A terra repousou da guerra, Josué 14, 15. O fato do texto bíblico considerar naturalmente esses seres gigantes como sendo inimigos remonta à época de Enoque, quando os anjos se rebelaram contra Deus, tornando os filhos dos homens, tá? O Senhor da tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Vê-la-ão, porém, com fledição por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos dará paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. O Senhor Deus nos dá, já outros senhores têm tido domínio sobre nós. Aí ele está falando dos refaíns, que eles vão falar aqui, ó. Porém, por ti só nos lembramos o teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Então, essa raça aqui, que vai ser os refaíns, tá? Eles não vão ter direito à ressurreição, tá? Por isso os visitaste, destruíste e apagaste toda a sua memória. Então, o povo estava sendo dominado por Deus, né? Temia Deus, mas por um momento, por causa do pecado, passaram a ter outros senhores. Lá no livro de Isaías, 26, de 11 a 14, você consegue ver que esses são os refaíns, tá? Observe que nos textos acima, em Isaías, há uma declaração de que os filhos dos anjos caídos, portanto os gigantes, não irão ressuscitar. Os teus mortos também, o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então essa herança aqui é para os homens, tá? Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te, só por um momento, até que passe a ira. Tá? Então vai ter aqueles 3 dias de escuridão, e aqui já está falando desses 3 dias de escuridão, porque nessa mesma época vai acontecer muitas coisas, tá? E fala da ressurreição. Então vamos terminar aqui o nosso capítulo, vamos ver esses fósseis antigos aí, para a gente... peraí, 10:7, né? Pode falar. Não, é interessante que a escritura, ela afirma mesmo, né, que eram descendentes dos Néfilins mesmo, né? Exatamente. Eram descendentes dos Néfilins. Porque eles gigantes, no original é Néfilin, né? Então vamos ver um pouco desses fósseis do mundo antigo. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode comentar, pode perguntar. Vamos tirar a dúvida. Eu quero que vocês prestem atenção que a história... Pode falar, irmão Geraldo. Não, interessante sobre esses 3 dias de escuridão, porque eles lançaram um filme, acabei de assistir um pedaço do filme sobre
que saiu agora em 2023. Um filme sobre um planeta que aparece do nada e cobre a Terra. E nessa que cobre sobre a Terra, o filme ainda fala, quando isso acontecer, o rei será coroado. E o rei vão começar a governar a Terra. É interessante, porque a mídia conta da forma, assim, para as pessoas aceitar, ficar tranquilo. Eles falam que esse planeta vai vir do nada, mas eles sabem, porque eles não querem dizer para não assustar as pessoas, não trazer pânico nas pessoas. Põe o link do filme aí, irmão Geraldo. Hã? Põe o link do filme aí pra gente dar uma verificada nesse filme aí. Então, o caso foi no grupo de notícia, só a parte interessante para as pessoas verem. Amém. O pastor Jones está saindo. Tá bom. Viu, irmãos? Preste atenção que nós estamos querendo mostrar aqui nesses estudos, é que existe toda uma história da humanidade diferente da história que a gente aprende na escola e da história que a gente aprende na religião, que muitos fatos são escondidos para a gente não entender que nós estamos dentro de uma guerra celestial, e uma guerra muito dura, né? Então, nós estamos aqui nos preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a retomada, né, da criação que foi perdida para o inimigo por causa do pecado, né? Então, vamos ver então esses fósseis aí. Fósseis e registros de um mundo antigo. Os fósseis são registros deixados por um mundo antigo que faz parte tanto do mundo pré-adâmico como pós-adâmico. Neste mundo antigo havia uma criação híbrida feita pelos anjos caídos. Essa criação maligna se encontra fossilizada e está escondida na maioria das pessoas. Apenas alguns registros, né? Registros fósseis são resgatados e expostos ao mundo. Na maioria das vezes, os registros fósseis desse mundo antigo não são colocados em exposição nos museus de história natural e, portanto, não são considerados na ciência paleontológica convencional. Eles escondem, tá? Existe gente aí que já denunciou que existem fósseis escondidos foram doados para o museu, mas não foram expostos. A teoria da evolução conta com um exército de adeptos que procura destruir todas as evidências que mostram que essa teoria está errada. Toda vez que você tenta mostrar que a teoria da evolução tem furo, tem sempre alguém defendendo. Ossadas de gigantes são escondidas nos porões dos museus. Quando se pergunta a eles por que existem ossadas de hominídeos gigantes, simplesmente eles ignoram e não sabem responder. Nem para admitir que o campo magnético era mais intenso, né? Aí daria precedente para o dilúvio, né? Gigantes e homens híbridos com anjos. Os chamados homens pré-históricos, na verdade, são híbridos, resultante da união dos anjos com as filhas dos homens. Olha o tamanho do gigante de Castenau. Olha só, 3,5 metros. Esse Megantropos aqui, ó, 2,70 metros. Tá? Isso eu fiz porque a gente fica vendo esses homens pré-históricos e não faz uma escala de tamanho para a gente fazer essa comparação, e a gente acha que eles eram do tamanho dos homens, por isso são evolutivos, são de evolução. Não, olha lá. Eu fiz essa comparação, fui atrás, ó, e coloquei aí para vocês verem. Comparação dos homens de um homem moderno com hominídeos pré-históricos. Tá? Olha esse crânio aqui, ele tem essa crista aqui, ó. Isso não é humano, tá? E aqui está o link de onde eu tirei, ó. Os mistérios de Nevada, gigantes, foram encontrados na Lovelock, caverna Lovelock. Os registros fósseis dessa época confundem os cientistas com respeito à origem do homem na Terra como sendo fruto de uma evolução e não do criado por Deus. Outros fósseis encontrados são registros dos resultados de experimentos de hibridização de animais com homens. Os fósseis de uniões híbridas são descartados e escondidos do público e são apenas mostrados raramente em alguns lugares como curiosidade inexplicável. Embora apareçam alguns registros fósseis que contradizem a teoria da evolução, vários cientistas ainda continuam a apoiar essa teoria enganosa e se recusam a estudar esses fósseis. Aqui e acolá, alguns ousam fazer um estudo e comprovar que esses fósseis são verdadeiros, mas para isso eles correm o risco de serem estigmatizados pela academia ortodoxa como pseudocientistas, sendo que, nesse caso, quem está praticando a pseudociência são os cientistas convencionais.
tá? Então, foi feito aqui um levantamento de todos os fósseis que já foram achados até agora, tá? Os locais e as datas, né? O homem, ele tem mais ou menos 6 pés de altura, né? Que dá 3 vezes 6, 18, que dá 1,80 m, né? Esse aqui na Turquia, em 1950, ele tinha 15 pés. Aí você vai multiplicando, 15 vezes 30, 4,5 metros, né? 8 pés e 6 polegadas, foi encontrado em Roma, né? 235 a 238 depois de Cristo. 10 pés Golias, 1 Samuel, tá? 12 pés, né? O rei de Bazã, Deuteronômio 3:11. 19 pés e 6 polegadas, 1577, foi encontrado, né? 23 pés, 1453, na França. 25 pés e 6 polegadas, 1613, na França. 36 pés, 650, os cartagineses, né? Descoberto 2 tamanhos. E um terremoto em Sinmorian, Bósforos, descobriram um a mais, tá? Então, esses aí são os gigantes, né? Que existiram na antiguidade. Eu tenho mais fotos desses gigantes aqui, inclusive de 2 cabeças, tá? Mas no momento eu não tenho agora para mostrar para vocês, estava no meu HD, eu não sei onde está agora, mas eu tinha foto desses gigantes até de 2 cabeças, tá bom? A escala 10,4, da figura 10,4 mostra os gigantes encontrados ao longo das eras, em comparação com o tamanho do homem normal. Para corroborar os achados arqueológicos de gigantes, vemos várias outras formas de comprovação, que vão desde gigantes mumificados até filmagens de gigantes vivos. Como exemplo de gigante vivo, temos um vídeo japonês onde se apresenta um gigante entre as pessoas de estatura normal, conforme a figura 10,5. Então, aqui eu peguei e fiz um print screen da tela, um filme japonês, tá? E tem um outro, que é um gigante russo também, que é bem maior que todo mundo, tá? Homens híbridos com animais. Esse aqui está no museu, tá? Esse esqueleto aqui é metade cavalo, metade homem, está no museu. Boa parte do zodíaco celeste é representado por figuras de animais híbridos de homens com animais, ou mesmo animais com outros. No caso de Sagitário, temos a figura do homem híbrido com o cavalo. Então, todas as figuras do zodíaco, né, são figuras de animais híbridos. Hibridação de humano com cavalo, também conhecido como centauro. Então, eu tirei desse local aqui, tá? Se clicar aqui, vai lá para a página. A hibridização de animais com homens deu origem às lendas, como é o caso do centauro mostrado na figura acima, né? Temos o esqueleto de um centauro, o fóssil mostrado nessa figura se encontra exposto no salão do Museu da Biblioteca Rhodes, da Universidade de Tennessee. Possíveis restos mostrais de um centauro escavado pela Associação Arqueológica Grega, descoberto a 8 km do nordeste de Volos, tá? Aí tem isso aqui incrustado numa pedra, parece uma fada, né? Uma libélula com um crânio humano e esqueleto humano, né? Tá? Gravado numa pedra. Outras hibridações podem ter ocorrido, incluindo a mistura de insetos com gênio humano. Fadas e duendes e gnomos. Fadas, duendes e gnomos são tidos como lendas, contudo a hibridação nefilina que envolveu diferentes amálgamas entre diferentes criaturas. São muitos relatos de pessoas que têm visto criaturas aladas, como fadas, e outras criaturas pequenas, como chamados duendes ou gnomos. Além dos chamados mitos, desses chamados mitos, tem-se a lenda das sereias, que são criaturas metade peixe, metade mulher, conforme o esqueleto apresentado na figura 10,8. Então tem esse aqui, ó, um esqueleto de uma sereia, e agora eu vou mostrar um vídeo de uma sereia, que a minha filha acabou mandando aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo mostrar. Tá no WhatsApp, agora mandei no WhatsApp. Vamos lá. Um vídeo de uma sereia, é vídeo atual, tá? Ai, ai, ai. O último vídeo do WhatsApp. Peraí. Assim. Tá, já vai. Deixa eu chamar aqui, né? Bem curtinho.
Tá, peraí, calma. Ele tá passando aqui. Ixi, abriu 2, espera um pouquinho, só que abriu 2. Tem que botar desde o começo. Eles colocam uma câmera na barbatana do tubarão e aí a câmera pega isso. Que a imagem mostra. Peraí, um pouquinho. Deixa eu parar aqui de compartilhar. E vamos compartilhar o vídeo da sereia, então. Uma janela, né? Dá para ver aí? Isso. Tá vendo? O formato não seria que apareceu? Todo mundo viu? Vi, eu tirei até um print aqui. Sim, tô vendo. Pois é. Então, Eu acredito em tudo. Eu acho assim, eu tô chegando à seguinte conclusão. Eu não duvido de mais nada. Tudo que existe para mim sempre existiu. Eu não duvido de mais nada, para mim nada é novidade. tá bom. Eu estou esperando de tudo do ser humano, de tudo. Nada mais me impressiona. Pois é. A Então, história isso só se repete. Então, no dilúvio, no dilúvio, o povo que estava no mar não foi destruído, né? Os híbridos do mar não foi destruído. E tem um outro documentário que é do Bloop, que é um cara que foi fazer uma pesquisa no fundo do mar, por causa do petróleo, e descobriu as sereias. Aí ele denuncia que existe a sereia, só que ninguém acredita nele, né? E ele acaba perdendo o emprego, tá? Porque eu vejo assim, Lucas, só fazendo um parênteses. Pelos desenhos, pelas coisas que eu trabalho com as crianças, da Pequena Sereia, que parece um monte de desenho, agora um monte de monstro, essas coisas todas, é tanto monstro, de 2 olhos, 3 olhos, é tanto monstro, é tanta coisa do desenho. Para uma pessoa desenhar alguma coisa, ela viu em algum lugar. Então, eu não me assusto mais com mais nada. Eu estou chegando a essa conclusão. Besta quem não acredita nisso. Eu acho que tem menos besta, trouxa quem não acredita. Pois é, então vamos ver aqui. Tem uns seres que não ressuscitarão, né? Da mistura de anjos caídos com as mulheres, nasceram seres que não possuem alma e por isso não ressuscitarão no último dia. Esses seres, apesar de serem distintamente chamados ímpios nas escrituras sagradas, e na verdade são os descendentes dos Néfilins, ou gigantes. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso visitaste e destruíste, apagaste toda a sua memória. Isaías 26:14. A ressurreição é um direito dado pela justiça, assim como a morte é um direito dado ao pecador. Como os seres híbridos foram concebidos em pecado e ausentes de qualquer piedade, eles não terão direito à ressurreição, a menos que a graça de Deus seja dada a eles, a um deles, porque está escrito: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta seus caminhos e viva. Ezequiel 18:23. Então, vamos lá. Conclusões. Mostramos como a Terra já passou por várias eras que justificam os achados fósseis e arqueológicos. Toda a história da Terra está oculta em alguns versículos bíblicos, embora o propósito principal da palavra de Deus seja a salvação do homem. Esses versículos mostram de antemão aquilo que as descobertas arqueológicas confirmam. Vimos neste capítulo que a chegada dos anjos caídos na Terra foi a causa de toda a mudança na consciência da humanidade, de tal forma que esta foi subjugada a servir esses seres como se fossem deuses. A cultura humana se formou a partir daí, os reinos foram levantados e construídos tendo como perspectiva a habitação desses seres, tá? Os reinos da Terra foram levantados e construídos por causa desses deuses aí, tá?
Vimos também que com a sua chegada vieram também os seus conhecimentos e, portanto, o domínio de forma que a humanidade se tornou escrava e foi usurpada de tal forma que o juízo divino do dilúvio varreu o planeta, né? Varreu do planeta a sua cultura, tá? Deixando apenas resquícios como testemunho do que de fato aconteceu, os quais foram tentados restaurar como uma forma de resgatar a época áurea dos deuses. Então, algumas sociedades secretas tentaram restaurar essa época áurea dos deuses, tá? Inclusive a maçonaria. A Renascença foi uma época também de tentativa de restaurar essa época dos deuses, assim como aquele do bigodinho, né? Aquele movimento do bigodinho. Não pode falar. O interesse desse capítulo foi mostrar que a palavra de Deus adianta muitas revelações sobre o mundo antigo, que foi destruído e renovado pelo Senhor. Estabelecemos as condições da existência do mundo como um sistema de coisas, culturas e governos, etc. Tá? Então, essa é a aula de hoje. Então, vocês orem bastante por mim, porque a luta espiritual está pesada sobre a minha vida. Quando eu estou dando essas aulas aqui, nós estamos abrindo o mundo espiritual. Os inimigos não querem que a gente saiba disso, porque a gente esclarece as pessoas, tira ela dos enganos das trevas, e agora nós vamos entrar mesmo na batalha espiritual, que é capítulo 11 até o 14, tá? E nós vamos terminar esse estudo com a vitória do Senhor, tá? Que é o livro é Bereshit Besofit, tá? E no final nós vamos mostrar a vitória de Deus sobre tudo isso, ok? Nós vamos ver ainda os UFOs, extraterrestres, alguma coisa aí, o fim de toda a maldade. Tem gente que diz que a maldade sempre vai existir, é mentira, a maldade vai ser destruída, não vai existir mais, tá? Essa é uma esperança que nós temos, ok, irmãos? Então, orem por mim, porque não tem sido fácil, né? Essas aulas não saem de graça. Eu não estou cobrando, mas o inimigo tenta me tirar o couro. Certo? Pastor João, pode falar, Pastor João. Você está bem, querido? Estou melhor agora, pastor. Então, eu gostaria de pedir a você, com todo carinho, que você não me abandonasse, porque a mesma coisa acontece do lado daqui, sabe, querido? Não abandono. Quando eu faço as mensagens, eu coloco os vídeos, alguns dos vídeos que principalmente quebram um pouco do tabu e desmascara mais o inimigo e mostra mais quem Deus é. Geralmente tem esses ataques à noite, sabe? E quando eu oro ao Senhor, né? E meu pai, né, no meio da noite, o que está acontecendo, né? Porque eu estou vendo aqui os ataques, os arrepios, etc., e os chutes nas costas, aquelas coisas todas. O Senhor sempre mostra coisa falada, viu, Lucas? Então, eu confio nisso que você está falando mesmo, tá? O inimigo não quer que o conhecimento saia lá fora. E quando sai, quem você falou aí, não sai de graça, né? Mas é o que é, e eu vou continuar fazendo isso, e você também. Amém. Amém. Vamos estar juntos, pastor. Olhe por mim que eu oro pelo Senhor. Eu acho que foi uns 2 vídeos atrás que eu não sei, foi coisa nova, é coisa nova que o senhor está falando, que até quando eu falo, como é que dá que seja essa minha boca? O ataque foi horrível à noite, deu 2 horas da manhã, e eu oro ao Senhor, assim, eu falo para ele, Salmos 91, né? Porque tão encarecidamente me amou, eu invocarei, e eu responderei, e eu falo assim para ele, então eu pergunto, agora eu estou invocando o teu nome, por que está acontecendo, pai? E logo entra um anjo, lá aqui do lado esquerdo, aqui da parede da minha casa, os anjos ficam ali, e entrou um anjo, ele, pela porta, o cara grandão, forte, mostrou para mim, e eu vi escritura, eu vi livros, material, né? Eu entendi imediatamente que foi por causa disso. Aliás, é a 2ª ou 3ª vez que isso acontece comigo, viu, Lucas? Outra vez foi um tempo atrás, mesma coisa, ataque muito, muito forte. E por que tá esses 3, 4 demônios no meu quarto, etc. Eu orei, a mesma coisa, o Senhor foi e mostrou de novo. E foi por causa dos sonhos da Arim, e eu adiciono mais coisas em cima, né? Esse ataque acontece, e é por isso que você é lindo, querido. Glória a Deus. Por isso que você é lindo.
O que seria de nós se a gente não tremesse o inferno? Nós não. O Espírito Santo treme o inferno, né? Amém. Então, você está bem, né, mano? Está bem? Você é mais forte que eu. Eu tenho vergonha de orar por você. Não, pode orar que Deus ouve. Pois é. Inacreditável as coisas que eu tenho escutado você do universo, escritura, pode deixar você falar. E que, quanto tempo tem aqui? Uns 5 minutos. Eu vi esse profeta aqui, hoje. Inacreditável, Lucas. O que o Senhor mostrou para ele. Pode mostrar, pastor, pode compartilhar aí. O que o Senhor mostrou para ele, eu vou só mostrar para vocês aqui. Inacreditável o que o Senhor mostrou nele em visão. O Senhor mostrou para ele dimensões, universos, e foi esse aqui. E eu não sei como fazer para traduzir esse negócio. Só dou um exemplo, só vou mostrar aqui rapidinho. Aqui está. Esse aqui, ele é o Last Days vídeo. E eu acabei de ver isso aqui. Ele falou esse vídeo aqui, já tem 10 anos que aconteceu com ele, tá? O Senhor mostrou para ele a criação. Então, para resumir muito, muito rápido, ele foi levado ele foi levado para o espaço, ele viu a Terra, viu os planetas todos, né? Assim como vários irmãos, até mesmo a pastora Nilva. E o Senhor levou ele, e de repente já começou a ver os planetas tudo, aquelas coisas todas. E uma coisa fantástica que aconteceu é que o Senhor, qual é aquela palavra em português? Ele amassou, ele diminuiu o universo, mais ou menos assim, na mão do Senhor. E o Senhor levou, logo ele estava nesse espécie de um quarto, e o Senhor mostrou para ele que há vários universos, várias dimensões. E que essa dimensão que nós estamos, você já falou sobre isso, estava num cubo, né? E ele viu esse cubo para frente e para trás, e ele viu a mão do Senhor mexendo nesse universo, o céu era um outro universo, do lado do nosso universo, e havia um universo, um outro, eu não sei, eu posso até pegar a mão dele aqui, quando ele fazia isso, ele tentando explicar, disse que é muito, muito difícil, e o Senhor mostrou isso para ele, ele falou que ele mostrou o universo para ele, e mostrou o universo se expandendo na velocidade da luz, e mesmo assim a velocidade da luz, o Senhor deu a velocidade da luz para ele, e mesmo assim na velocidade da luz era bem, bem devagar. E ele viu assim o universo assim espalhando devagarzinho, ele estava na palma da mão do Senhor, e ele falou para ele, o que é mais rápido que a velocidade da luz? Eu ouvi isso eu ouvi isso num amigo meu, não era religioso não, quando eu tinha 12 anos de idade, a gente fazia brincadeira sobre isso. Mais rápido que a velocidade da luz é a velocidade do pensamento. E o Senhor falou para ele, vocês vão mover na velocidade do pensamento nesse universo. E o Senhor falou essas coisas tudo para ele, e o universo ele movia, e o Senhor mostrou para ele que há várias dimensões, tá? Esses cubos conectados um ao outro, não tem limite. E o Senhor falou, ele mostrou o universo onde estava, eu vou fazer um vídeo sobre isso, vou tomar cuidado, vou ler isso aqui novamente, o céu, ele mostrou o céu, o Senhor falou, esse céu eu criei para mim, é mais ou menos 3 tamanhos de um Júpiter, mas ele falou, o resto do céu, bilhões e bilhões de galáxias, ele criou para os filhos dele. E ele falou, um dia eu vou te dar uma galáxia de bilhões de universos a cada irmão. Isso aí está na Escritura, eu já sabia disso, né, os herdeiros dele, os herdeiros do universo, né? Mas eu lembrei de você, Lucas, quando ele começou a entrar nessa mistura de física com espiritual, sabe? E ele falou da velocidade do pensamento, e eu já sei, eu já estava aprendendo sobre isso aqui, porque mesmo que a gente ora, a gente pensa uma coisa, acontece assim, né? E aqui está, a mensagem dele, que ele, terminando aqui, o Senhor falou para ele, fala para meus filhos que eles pensam muito pequeno. Olha só. Fala para meus filhos que ele pensa, e eu lembrei de você novamente, que você fala isso constantemente, que o pessoal tem um inimigo, como tem aquela bola toda, sabe? Ele não tem nada, e o Senhor, ele tem. Eu tenho 2 fotos aqui, e eu vou mostrar aqui para vocês,
que demonstra isso. Eu tenho duas fotos aqui já, que tá aqui na minha parede aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que, deixa eu tirar, eu tenho que tirar, eu tenho que parar de compartilhar, não é isso? Eu acho que é. E eu vou mostrar aqui para vocês que foi isso aqui, que o Senhor, ele, olhando para o Senhor pegou o universo, diminuiu assim na mão dele, e ele falou que ele viu o Senhor mexendo no jeito que ele quer. Ele entra em qualquer dimensão que o Senhor falou, e nós vamos fazer isso. Entra em qualquer dimensão que nós queremos entrar. Isso tudo que você tem falado. O Ben da Israel falou que entra a dimensão e a outra tem esse negócio. Ele falou que aí é onde o planeta X vai e volta nesse negócio. Ele falou até o nome. E olha só, o Steve falou isso, do Israel Live. E aqui está, eu vou mostrar aqui para você, e o Senhor tendo, aqui está. Eu fiquei tão feliz quando ele mostrou isso aqui. Aqui está, ele viu essa foto aqui, na frente dele. Ele viu essa aqui, deixa eu ver se aparece. Não dá para aparecer, né? Vocês conseguem ver? Sim. Dá para ver. Tá? Mas dentro da mão dele estava o nosso universo completo, tá? Completo. E ele estava completo, o Senhor diminuiu na mão dele. E aí eu tenho outras fotos igual essa aqui também, da Via Láctea também. Desse jeito. Desse jeito aqui, amados. Desse jeito aqui. Ele viu na mão dele o universo. E era isso que eu queria mostrar. Isso aqui é a mão dele que a NASA tirou uma foto. E eu sei que é a mão dele. Aqui são galáxias de milhões de anos-luz de diferença. E tem até um buraquinho aqui nessa mão aqui no universo. Ó. Até um buraquinho aqui onde eu pego dele na mão dele. Eu peguei e guardei. Eu só queria mostrar para você aqui, é muito encorajamento, tá? Que o nosso Deus, ele é poderoso. Ele é muito, muito poderoso. E o Senhor falou para os filhos dele, falou, fala para meus filhos que eles pensam pequeno. Pequeno. Então, quando eu passo a espada do Espírito na minha casa, eu corto a espada do Espírito, eu imagino a casa de todos os irmãos ao redor do mundo, todas 155 mil. Eu estava fazendo essa aqui em casa, né, que eu faço a espada do Espírito. O Senhor mostrou que ela existe, e ela corta o maligno. Tá? Maligno se machucando, eu passando a espada do Espírito, cobrindo a casa todinha, de ponta a ponta. O Senhor já mostrou o maligno descendo no telhado, machucado, se encarregado, etc, etc. E eu falei, eu vou passar a espada em toda a casa do Senhor, todas elas. Então eu já sabia, e o Senhor mostrou isso acontece mesmo, amado. O poder da oração. Isso acontece. Pô, amado, fica feliz, eu falei isso para você, tendo você em mente, né? Fica feliz, continua lutando. Amém. E entra no barco. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu já sabia que o mundo espiritual é outra dimensão, porque, assim, no livro de Enoque anda no caminho das estrelas. O caminho das estrelas são a galáxia. Como um homem pode andar em cima de uma galáxia? Então Foi você que viu, ou foi o irmão que viu que ele estava... Muitos o Senhor já levou no espaço, né? Vai levando em direção ao reino do Senhor. Levando em direção... Quando eu era novo de crente, viu essa luz? Foi você que viu essa luz amarela? Não. Quando eu era novo de crente, eu estava dormindo no banco da estação ferroviária, lá em Araraquara. Aí, eu dormindo no sonho, eu cresci maior que... Eu comecei a crescer, fiquei maior que a Terra, depois maior que o Sistema Solar, depois maior que o Universo, aí eu, desapareci, não sabia mais onde tinha ido. Eu sei, 4 ou 5 irmãos já aconteceu isso. E esse irmão que eu vi você, ele foi afastando, e ele chegou na fronteira que fala? Na divisa com o reino. É reino que fala? Você fala reino? O reino do Senhor? A cidade, reino do Senhor, né? Não tem outro nome, não estou sabendo aqui. E ele olhou, ele viu esse clarão, esse amarelo, e é exatamente aqui, o universo do Senhor, ele tem esse amarelo, esse clarão grande, forte, lindo pra caramba, e ele viu isso, e está em outra dimensão. Isso explica a razão do porquê a gente não vê, né, querido, no universo, né? E ele falou que, assim, o reino dele, ele falou que era enorme,
que era 3 Júpiter, era enorme, lindo, lindo. E o Senhor falou que ele criou para ele. Mas o resto das galáxias é dos filhos dele. É lindo, né? Amém. Bom, irmãos, então... Tá gravando ainda, Amaro? Tá gravando, né? Essa visão aí das mãos furadas que apareceu nas galáxias aí, você pode depois mandar para mim? Posso? Tá. Eu estava no outro Gama e apareceu no jornal lá, um cara olhou no espaço, pelo satélite, e parecia que alguém estava dando a mão para ele. E por causa do buraquinho aqui e tudo, eu falei, eu sei quem que é. Eu sei quem que é. Não há dúvida. Eu mando sim, cadê? Deixa eu ver aqui. Então, aí tem um gigante de 2 cabeças aqui, ó. Aqui, ó. Olha, ó. Isso é mumificado, tá? Isso existe. Porque vocês têm que pensar que sempre tem anuladores, né? Anuladores são pessoas responsáveis para desfazer as histórias, né? São as pessoas politicamente corretas, as boas pessoas desse mundo. Tá? Tá cheio de anuladores aí. Tá bom? Então, essas são algumas comprovações desses gigantes também aí. Só porque eu fiquei devendo, né? Vai ficar a sereia, agora o gigante. Tá bom? E o pastor trouxe o melhor, né? Trouxe as mãos do Senhor cravadas, segurando a galáxia. Glória a Deus. Então, quando o irmão teve esse sonho, né? Eu tenho aqui na minha parede, olha só, a mulher desenhou, olha só. Vale a pena fazer um quadro com essa visão. Eu tenho aqui na minha parede, eu fiz. Que bom, pastor. Tem 2 aqui. Vale a pena. Tá bom, irmãos. Então vamos parar por aqui. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Quem quer orar para agradecer? Eu posso orar. Tá bom. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por esse momento de crescimento espiritual, Senhor. Amém. Abençoa, Deus, a vida de cada um de nós, as nossas famílias e toda a nossa parentela. Pai querido, Pai amado, Tu já entregaste Teu Filho na cruz, Senhor. Sim, Jesus. Para morrer por nós. Amém. Ele morreu por nós na cruz, onde tudo já foi consumado. Então, Pai, a nossa missão agora é crer para ver a Tua glória, Pai. Amém. Coloca, Deus, a esperança no nosso coração, coloca novidade de vida, coloca vidas transformadas. Amém. E vidas firmes, Senhor, no Teu caminho. Amém. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, nos dando entendimento, discernimento. Abençoa a vida do meu irmão Lucas, Amém. com muita saúde, Amém. no corpo, na alma, na mente, no espírito, e saúde para todos os nossos. Amém. A nossa missão, ó Deus, o nosso propósito aqui de vida é falar do amor de Jesus para as pessoas. Amém. E saber que só o Senhor é Deus, e só os que crerem verão a glória. Amém. Pois o Senhor já fez o último ato de amor neste mundo. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, e nos dê uma boa noite de sono com muita paz, e que possamos, Senhor, a cada dia estar firmes no Teu caminho. Em nome de Jesus, amém. 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 Boa noite, a paz. Você mora no Rio de Janeiro, é isso? Brasília. Não, é a tia Ricarda. Brasília. Tia Eu já Ricarda, mas que não é tem do Rio de acento Janeiro. carioca? É a tia Ricarda que é do Rio de Janeiro. A Ricardina que aparece aqui. Tá certo. Tia Um prazer. A tia Ricarda é irmã Eu tô da aqui na mamãe. casa, ela tá ali na frente, ó. Ela tá ali na frente, na casa da frente. Tá certo. Eu tenho em Brasília aqui na minha casa. Um prazer. O Lucas mora ali no fundo e eu moro aqui na frente. Ele te E a tia perturba muito, Ricarda não, que né? é- Só um pouquinho. Ele te perturba só um pouquinho, não é muito, não, né? Eu não entendi. Não ouviu? Tá perguntando se eu perturbo você, mãe. Não! Perturba não! Lá ele é bem silencioso. Perturba não, ele é quietinho lá, só fica lendo o dia inteiro, não é tarde de noite.
Perturba não. Tá bom, Márcio. tranquilo. Boa noite, então. Fica na paz de Deus. Boa noite, rapaz. Deus Obrigado por abençoe. ter vindo. Venham na próxima aula para aprender essa batalha espiritual para nós vencer, hein? Tá bom. Tem boa notícia, irmão Lucas. Fala, irmão Geraldo. O sogro saiu do hospital. Ah, que bom. 10 dias internado. Graças a Deus, emagreceu um monte. E hoje ele saiu do hospital hoje. Fui lá visitar ele na casa dele. Graças a Deus. Sim. A preocupação diminuiu. Boa noite, Imagina. Deus que abençoe. Amém. Fica com Deus, irmão Lucas. Amém. Lembre que Deus está contigo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém. Persevera até o fim, que nós vamos vencer, porque nosso Pai já venceu primeiro. Amém. Então, fica tranquilo. Amém. Tá bom? Deus que abençoe. Obrigado. Amém. Deus que Um abençoe. abraço. Vou orar por você sim, irmão. Pode ficar tranquilo. Amém. Eu oro todos os dias sim. Amém. Então tá. Até mais. Até mais.